Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Luz. Estou aqui hoje com Delcy Jardim, que vai falar conosco sobre o contato profundo com a meditação e técnicas de energia. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Cine Luz. O codificador do Mon Chan, o método integrado de transmutação interior e ascensão. E hoje todos nós aqui vamos ascender nesta live. Então, Delcy, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui e boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, como ele disse, eu sou o Delcy Jardim, sou codificador do Método Integrado de Transmutação Interior e Ascensão, o Moitian. Mas hoje eu vim aqui falar especificamente sobre meditação, mais especificamente ainda sobre uma técnica de meditação que eu desenvolvi, que é chamada meditação livre. E eu queria explicar um pouquinho sobre isso, e por que a meditação livre, e onde ela pode nos levar, e também as diferenças de técnicas de meditação, e por que eu acredito que esse método simples possa nos levar a algo que é característico da própria meditação, né? Dentro de nós mesmos, né? Levar para dentro de nós mesmos. Então é isso que eu vou apresentar aqui e colocar algumas ideias de um pouquinho de história, da onde vem a prática de meditação em si, e porque é importante a gente entender que existem formas diferentes de entrar em meditação. Então é isso então que eu vou falar por aqui. Que maravilha. Lembrando que o Cine Luz fica gravado aqui para vocês, podem assistir a qualquer momento que quiserem durante o período de um ano. Então, hoje, como é com o nosso querido Delcy, estou aqui para te ouvir também. Então, Delcy, é contigo e vamos lá. Muito bem, então. Bom, acontecia alguma coisa interessante, assim, dentro do método com a energia e com o desenvolvimento interno. Alguns sempre perguntavam assim, tá, mas quais são os passos básicos? Como que a gente inicia? Porque quando a gente começa a trabalhar com a energia, a gente entra muito fundo em alguns aspectos do nosso íntimo, né? Ou até mesmo de contato profundo, porém, alguns que vão chegando assim, ainda eu diria assim, cruz, né, no aspecto do autoconhecimento. E aí, então, com o tempo, eu fui relembrando de algumas coisas que eu fazia antes, desde a minha infância, e aí eu compilei isso num apanhado, que é um livrinho pequeno que é chamado aliás, Práticas para Meditação Livre, esse aqui. E aí a ideia foi trazer técnicas que são simples e que eu utilizei quando me incomodava muito, me incomodava. Me incomodava o seguinte, que quando eu era jovem, eu queria muito entrar num estado que eu reconhecia desde criança, que era um estado de consciência alterado, que eu chamo o estado intermediário. Alguns chamam reino intermediário. E eu notava o seguinte, que isso acontecia de maneira esporádica, não controlada. E aí a minha ideia foi trazer para os meus alunos, né, e trazer para todos uma forma simples que isso pudesse ser reproduzido e alcançado a qualquer momento. Então aí foi essa a ideia original. O interessante é que, se reconhecendo esses passos, que são 4 passos bem simples, que eu vou comentar aqui, vou falar, vou explanar e vou mostrar, inclusive, a gente pode, a partir do momento que a gente entenda esses passos, a gente recria esses passos sozinho, individualmente, e a gente pode reconhecer esse estado intermediário, o estado intermediário que ele é entre a nossa vigília, ou seja, o estado comum do desperto, e o estado de sono. Então, esse estado intermediário, ele pode nos levar a isso, ou à meditação profunda, ou ao sono. E a gente, mesmo que entre num sono nesse estado, a gente volta de uma maneira diferente, porque não foi um sono simplesmente por entrar ali num cansaço, foi um sono induzido pela vontade de se refazer, se reenergizar. Então, quando a gente reconhece isso e quando a gente entende esse estado, que é o estado intermediário, a gente pode fazer ali muitas coisas, especialmente controlar aquilo que são maus hábitos, aquilo que são características negativas, e melhor ainda, trazer para a nossa consciência determinados fatos que são derivados ali de traumas, de processos que nunca demos a devida atenção, e ali corrigirmos determinadas características
características, maus hábitos, ou até mesmo alguma relação que tenha sido desfeita, não entendida. Então, isso tudo a gente pode fazer dentro da meditação. Né? Às vezes perguntam assim, meditação serve para quê? Né? Serve para isso, para a gente se autoconhecer. Esse autoconhecer é que vai trazendo aqueles resultados que são característicos, como, por exemplo, a melhora, para alguns, melhora sono, retira o sintoma de ansiedade. Por que retira o sintoma de ansiedade? Porque dentro do autoconhecimento levado pela meditação, nós podemos entender a causa real disso. Né? Então, entendendo as causas reais, que elas são derivadas desse desenvolvimento da prática de meditação, como consequência, nós, então, retiramos os sintomas. Né? Então, aí dormimos melhor, agimos melhor, temos mais energia, energia como vitalidade. E também, aí que vem, né, o depois que a gente vai entendendo esses processos mais pessoais, mais íntimos, vai acontecendo uma coisa interessante, que não é propriamente o início, né, que é o básico é isso, a gente entender o processo de meditação, entender aonde a gente entra, entender os nossos mecanismos, e depois a gente começa a entender outras dimensões. E aí é o nível do contato com a energia, né, de um contato superior. Então, isso tudo a gente faz com a meditação. Já para a gente entender, assim, de cara, assim, uma coisa que eu gosto muito, que é essencial a gente fazer uma diferença entre a meditação, a reflexão e a divagação, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Talvez algumas coisas que eu trago aqui, elas sejam meio óbvias, mas o óbvio é muito interessante, porque a gente, às vezes, pelo óbvio, a gente consegue despertar em coisas muito mais profundas. Então, entendendo essa diferença entre o refletir, o devagar e o meditar, a gente consegue entender onde a gente está indo, né? Por exemplo, então, refletir. Refletir é quando a gente tem uma série de pensamentos que a gente quer organizar, mas de uma forma lógica, e a gente usa o raciocínio, né? A gente usa o raciocínio para tentar entender aquilo. Muitas vezes pode-se até chegar a um nível de intuição a respeito daquilo que se está pensando, mas essa intuição, ela usa o quê, né? Ela usa todos aqueles conhecimentos que a gente já tem integrado de alguma forma. E aí, pela reflexão, a gente consegue, algumas vezes, encontrar uma solução. A maioria das vezes a gente fica mais confuso. Por quê? Porque fica remoendo coisas num sentido, numa busca por algo. Né? Até algumas vezes se consegue solução de conteúdos matemáticos, mas não é disso que a gente está falando aqui. Então, a reflexão é isso, é a utilização puramente lógica, né, dos mecanismos da mente para tentar solucionar alguma coisa. Não é meditação. E divagação é quando às vezes as pessoas dizem assim, estava caminhando assim e começou, eu não consegui, eu saí um pouquinho da estrada que eu estava caminhando assim e fiquei meio perdido nos pensamentos e tal, e aí eu estava meditando. Não, é divagação, né? É divagação quando a gente também não tem um objetivo. Pode acontecer de entrar em estado alterado de consciência durante a caminhada? Pode acontecer enquanto está varrendo, enquanto está caminhando, enquanto está cozinhando, enquanto está lendo, escrevendo, pode, mas a maioria das vezes é essa divagação, que é uma perda, né? Ela não é útil no sentido do autoconhecimento e nem da produção de algo sistemático, digamos assim. E a meditação, o que é? Aí é que é interessante. A meditação é a volta profunda para dentro de nós, a partir do momento que se reconhece essa entrada num estado de consciência diferenciado, né? Que, como eu disse, pode ser por um chamado estado alterado de consciência, por outros reino intermediário, e aqui, da maneira como eu ensino, eu chamo estado intermediário. E essa meditação, ela é mesmo a maneira profunda da gente entrar no contato mesmo com tudo aquilo que a gente precisa de autoconhecimento, de entender os nossos processos, de entender a nossa vida. E é muito interessante também entender uma coisa que acontece, que muito pergunta, assim, acho que uma das perguntas mais frequentes que vem para mim é como eu sei se eu meditei? Como eu sei se eu meditei? Isso é algo que é simples e, ao mesmo tempo, uma grande chave, né? Eu sei que eu meditei quando eu volto diferente de quando eu comecei aquilo que eu estava fazendo, aquela prática que eu estava fazendo, né? Então, isso é uma grande chave simples do processo de
meditação, né? De saber que entrou em meditação. Eu volto diferente. E eu volto diferente por conta de entrar em contato com algo dentro de mim, né? Que aí a gente pode até falar sobre a linguagem da meditação, né? A linguagem do reino interno, o que ela nos traz, como ela se mostra, ou aquele sono profundo, que é um sono completamente diferente do sono esse do cansaço, né? Do sono noturno ali, do cansaço que a gente só dorme e quando vê acordou, né? A volta de um sono caído por entrar em meditação, ele é extremamente revigorante e nos traz uma alegria profunda também, né? Então, aí eu quero entrar no porquê eu chamo meditação livre, né? Por que eu chamo meditação livre? Não é porque é gratuito, cada um pode assistir a hora que quiser? Não. Ela é meditação livre porque eu quis mostrar que a prática de meditação é algo inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano pode realizar, independentemente de sua crença, da conexão que faça ou tenha, né, que isso é um outro processo. Então, nós podemos dizer que a meditação é algo quase como que fisiológico, se nós entendermos o processo devido, os passos devidos, os passos bem simples que a definem. E a questão de colocar isso parece assim, que importância tem isso, né? É que às vezes, as pessoas que chegam no processo meditativo, elas pensam que tem que ter, às vezes, uma parafernália ou um ritual para que a meditação aconteça. E eu gosto de dizer que, no primeiro momento, a gente tem que se apartar até de tudo isso, para que a gente entenda quem a gente é. Depois, diante daquilo que eu começar a contatar por entrar em meditação, aí eu escolho o que eu quiser, mas não antes, entende? É muito importante a gente entender quem a gente é. Então, a meditação livre, ela mostra assim, que ela não tem vínculos nem com a energia, nem com o Moentian, né? Porque ela independe de energia para funcionar. É óbvio que a energia, depois que a gente entende o processo, ela acelera muito o processo, a entrada em meditação e tudo aquilo que a gente vai descobrindo dentro de nós, porque dá uma força, né? Aquela força que vem do alto para retirada de determinados bloqueios ou para acelerar o nosso desenvolvimento. E entrando no aspecto do desenvolvimento também, porque essa questão porque eu preciso justificar, né? Porque eu falo da questão de que ela é um processo praticamente fisiológico, se é que eu posso dizer assim, e que é inerente ao ser humano, porque sempre a meditação ela esteve atrelada a a alguma escola esotérica, mística ou uma religião. Por que isso? Porque sempre a meditação, na sua origem, né, ela tem um fundamento. E o fundamento era levar o ser humano normal, comum, ao estado de consciência elevado. Então, por isso, ela sempre foi atrelada a uma estrutura, como um método, né? Um método que levasse aquilo ali. Por isso que tem algumas escolas que ensinam sobre a meditação relacionada à estrutura energética de chakras, seja esses chakras hindus, ou egípcios, ou maias, ou tibetanos, ou chineses, né? Que são estruturas bem diferentes, mas cada uma dessas escolas, ou a judaica, né? Cada uma dessas escolas tinha como propósito um tipo de meditação que levasse aquele que a realizava a esse estado de consciência superior, que nós podemos chamar de iluminação, de consciência cósmica, algumas escolas chamam assim, ou mesmo a ascensão, como hoje nós mais comumente utilizamos, né? A ascensão como forma de entrada num processo espiritual profundo, né? Ou de entrada no reino espiritual propriamente dito. Então, diante disso, a gente entende que a meditação ela sempre foi necessária como forma de entrada numa determinada escola ou como um método daquela escola para a gente entrar nesse estado profundo de consciência. Agora, como inerente, como que a gente faz se ela é inerente ao ser humano e pode estar desvinculada de qualquer escola? É aí que eu queria começar a falar sobre os 4 passos da meditação, que são extremamente simples, que cada um pode fazer em casa, no desenvolvimento próprio, mas precisa ter uma técnica, que é isso que eu
quero mesmo trazer aqui, que são esses 4 passos. Então, esses 4 passos, bem simples. Depois a gente vai fazer aqui um exercício também, para reconhecer algumas coisas, né? Inclusive, assim como eu disse, né? Nesses 4 passos, o principal é entender a entrada do estado intermediário, e ali tem a questão terapêutica, né, da autoterapia, porque todo autoconhecimento é uma autoterapia. Inclusive, antes de entrarmos nesses 4 passos, é preciso também falar assim que algo que é muito pouco falado assim na questão mais espiritualista é que o autoconhecimento como forma de desenvolvimento é algo que a gente precisa levar com seriedade, com certa disciplina, porque o autoconhecimento, ou enxergar-se, o ver-se, né, o retirada de determinados véus, ele muitas vezes mostra coisas sobre nós, a maioria das vezes, que a gente não gostaria de ver. Né? Então, quando a gente começa a ver o que a gente tem, o que a gente traz, muitas coisas acontecem. A primeira delas é responsabilidade, né? Responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos, sobre a vida, sobre a relação, as relações que nós temos com as pessoas, e tudo isso nós temos que lidar. Então, uma das coisas que a gente coloca para quem inicia na meditação pura, né? A gente está falando aqui da meditação pura, e aí existe meditação impura. Meditação impura é quando nós queremos só voltar ela para dentro, no sentido de entendermos quem a gente é, por que reagimos de determinada forma, por que cansamos com determinada atividade, quando deveria ser algo normal, por que não gostamos do nosso trabalho, por que brigamos em casa, por que não consigo um emprego, por que não consigo uma relação que se sustente, tudo isso a gente vai conseguir com a meditação. Se pode conseguir com a meditação quando entra a parte da autoterapia, do autoconhecimento. Então, por isso que o início pode ser um pouco desafiador. Desafiador é a palavra, que ela vai exigir que a gente se olhe profundamente, com paciência. E tem um detalhezinho, né, que a meditação, assim, dessa maneira, assim colocada dessa maneira, ela também pode trazer, pode, nem sempre, mas pode trazer determinadas memórias profundas de dor, né? Sejam essas dores relacionadas a um trauma profundo ou a memórias de algo relacionado mesmo à nossa família. E aí algumas pessoas, às vezes, se descontrolam um pouco. Né? Então, a meditação, ela precisa ser, assim, inicialmente dosado para aqueles que fazem a meditação pura, né, no sentido de que gradativamente a gente possa entender os nossos processos, né, entender quando aquilo está ficando meio demais, e aí a gente tem que procurar até um auxílio, né, um auxílio quer dizer um acompanhamento terapêutico, mas mesmo após o acompanhamento terapêutico, a gente volta para a meditação, porque ela é o fator mais importante para o nosso crescimento. Então, eu estava falando, existe meditação impura, então? Não propriamente, né? Mas existem tipos distintos de meditação. Meditação pura, a gente fala, quando fala isso de sozinho, no silêncio, encontrar quem a gente é. Né? Sozinho no silêncio. E os outros tipos de meditação, por exemplo, meditação de contato, meditação de invocação, meditação com energia, são outros tipos de meditação que nos auxiliam nesse trabalho interno. Então, existem muitos tipos de meditação. Né? Mas eu queria mostrar assim que existem essas possibilidades. Então, 4 passos da meditação. 4 passos da meditação. O primeiro, respiração. Eu gosto muito de falar desse primeiro ponto, a respiração, porque a meditação se resume à respiração. Sempre que eu falo assim, o pessoal diz assim, que chato esse cara, afinal de contas. Eu respiro sempre e não medito, né? Todo mundo fica respirando o tempo inteiro. Eu tenho uma maneira correta de fazer a meditação, no sentido, fazer a meditação com a respiração, no sentido de que ela nos traga esse estado mais profundo. E essa respiração, obviamente, ela precisa ser um tanto quanto controlada. Junto com a respiração, existe um segundo passo, que é a concentração. Essa concentração, dentro do processo que eu ensino, essa concentração ela é feita em partes do corpo. Essa
é comum na maior parte das técnicas de meditação. O que não é comum é como nós vamos juntar esses passos para chegar nos outros dois. Na respiração, nós sabemos assim, que se eu disse que a respiração ela já é a própria meditação, nós vamos entendendo que desenvolvendo esses passos, a gente pode alcançar um nível no qual, com uma ou duas respirações, eu já entre num estado intermediário. Porque o que acontece quando a gente está fora do nosso ser, né? Fora do nosso racional, fora da nossa emoção? A gente respira rápido, né? A gente pode ver assim, quando a gente está, por exemplo, com medo, ansioso, tem algo para resolver, o que acontece, né? Olha, né? Ou então está numa discussão, dá uma olhada na respiração do outro, né? Respiração ofegante, rápida, para fora, né? Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Então, quando a gente dá uma inalada, automaticamente vamos voltando para o nosso centro. E se esse voltar para o centro com essa inalada, ela tem algo mais, que é concentrar-se em determinadas partes do corpo, né, com também um método, a gente vai vendo que mais e mais a gente volta para dentro, e mais voltando para dentro, vai acontecendo uma coisa, que é a suspensão, eu diria assim, ou a modificação de um sentido que é chamado a propriocepção. O sentido que nós temos do nosso corpo muda. A maneira como nós sentimos o nosso corpo muda. E aí muda no sentido de que alguns sentem o corpo expandindo, outros diminuindo, né? Alguns podem sentir entrando, como que caindo num buraco, e outros como se estivessem voando. Né? Inclusive, acontece algo interessante que aqueles que são acostumados a cair, né, quando, por ventura, se veem voando, né, tem um medo e dá um choque, assim. Mas é normal também. Então, quando a gente faz a respiração controlada, essa respiração controlada ela é interessante, que eu tenho um método que eu uni uma coisa que é uma contagem com a respiração. Então, essa respiração lenta, ela tem uma contagem, e essa contagem ela precisa ser igual na inspiração e na expiração, e ela precisa ser cíclica, né? Então, se eu inspiro contando até 4, eu expiro também contando até 4. Então, por exemplo, assim, eu inspiro 1, 2, 3, 4 e expiro 1, 2, 3, 4 num ciclo, né? Um ciclo ininterrupto, sem parar no final da inspiração, nem no final da expiração, um ciclo. E esse ciclo de respiração eu levo para cada parte do meu corpo, para cada parte. Então aí há um controle, né? Respiração, concentração, e a concentração levada também para partes do corpo. Então, por exemplo, se a gente se concentra lá nos pés, né, vai fazendo esse ciclo, uns 3, 4 ciclos de respiração nos pés, depois vai subindo para os tornozelos, vai subindo para as pernas, joelhos, cada parte. Por que é importante cada parte? Porque, assim, depois que a gente entende esse ciclo, depois que a gente entende o nosso ritmo, né, porque, por exemplo, quando a gente é conduzido na meditação, nesse tipo de meditação, a gente segue o ritmo da outra pessoa, né, de quem está conduzindo. Mas a ideia é que, por ela ser simples, nós consigamos entender o nosso próprio ritmo. Então, a gente vai saber quantas vezes ou quantos ciclos de respiração eu faço em cada parte para sentir aquela parte relaxada. Existe uma ordem que eu dou para cada parte, que é o seguinte, né? Que eu vou sentindo que aquela parte está relaxada, desbloqueada, harmonizada, né? Esse desbloqueado é algo interessantíssimo. O desbloquear significa que naquela parte eu estou dando a oportunidade das informações que porventura tenham sido gravadas ali, né? Essas informações são o seguinte: são todas aquelas coisas que eu já passei, aquelas informações que vieram ali de uma discussão, aquilo tudo que foi me transmitido, né? Seja pelos parentes, pela vida, por tudo, ficam gravados em algumas partes que são mais suscetíveis a determinadas, até enfermidades, ou a determinados distúrbios. Então, além disso, e é por isso que, quando nós nos concentramos dessa maneira,
nas partes do corpo, e dando esse sentido de harmonizar, relaxar e desbloquear, nós damos a oportunidade daquelas informações saírem ou aliviarem. E é por isso que também, em alguns momentos, nós conseguimos ter consciência de determinados processos lá deixados para trás, que às vezes a gente nem sabia que levava. Outras vezes, e a maioria das vezes, a gente consegue também passar mesmo, né? Passar por cima, passar através, romper com coisas sem que a gente tenha consciência, que é mais bonito. E uma das coisas que acontece muito é que quando se desenvolve esse processo de meditação, e que a gente não tem consciência do que foi trabalhado, ou limpo, ou objetivado, né? As outras pessoas notam, né? Notam assim, ô fulano, tu parece que veio aqui e está caminhando de uma forma diferente, antes tu era meio assim, agora está assim, né? Dá um alinhamento que as outras pessoas podem perceber. Então, muda em muitos aspectos, e a gente sempre vai ter uma forma de perceber isso, né? Sempre, eu estou falando dos aspectos positivos, né? Óbvio. Então, esse é o primeiro e segundo passo, né? Respiração com concentração. Respiração cíclica, com uma contagem em determinadas partes do corpo. Pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadris, né? Aliás, pelvis, quadris, abdômen, tórax, as costas, mãos, antebraços, braços, ombros, pescoço, a mandíbula, rosto, né? Tudo isso aí a gente vai relaxando, porque as informações estão em todo o corpo. O ritmo é importante porque duas coisas. Uma, eu posso sim fazer isso em todo o corpo, que é ótimo, porque aí, como eu disse, vai desbloqueando, retirando informações, vai nos auxiliando de uma maneira profunda, mas nem sempre, como eu disse, né, com o treinamento, às vezes 2, 3 respirações ou 4, 5 partes do corpo e a gente já entra num estado que é esse próximo passo, o estado intermediário. E aí, alguns perguntam assim, e aí, tu estava conduzindo a meditação, quando eu vi, estava voltando, né? Então eu nem fiz todo o procedimento. E tudo bem, né? Entrou na meditação, voltou da meditação. Alguns dizem assim, voltei da meditação e não vi que tinha terminado. Meditou, né? Meditou. A pergunta que você faz sempre é, como estava quando despertou, né? Estava bem, meditou. Então, o terceiro passo, que é o estado intermediário, ele é muito interessante. E quando eu comecei a falar sobre ele, né, obviamente, que eu notei? Alguns, a maioria, já passou, né? Todos nós, na verdade, já passamos pelo estado intermediário e entendemos ele. Só que muitas vezes podemos não ter entendido propriamente ou anotado que aquilo ali era o estado intermediário. Por quê? Porque às vezes a gente passa rapidíssimo por ele. Quando? Antes de entrar no sono, né? À noite ou na hora da sesta. Eu gosto muito do treinamento para reconhecer esse estado intermediário naquele momento da sesta, porque não é o sono mais profundo do cansaço noturno, né? Na hora da tarde, por exemplo, que a gente dá aquela cesteada assim para relaxar, são alguns minutos, é muito mais normal, comum que nós possamos reconhecer um estado que fica entre o sono e a vigília. Esse estado a gente vai reconhecendo, assim, eu gosto muito de falar sobre ele, que é uma sensação boa, assim. A gente começa, né, deita, tá ali de ladinho, assim, começa a dar uma respirada mais profunda, e vai notando, vai sentindo que o batimento cardíaco fica distinto, fica mais tranquilo, mais lento, a nossa respiração fica mais tranquila, né? A gente pode ouvir assim, se a janela está entreaberta, a gente ouve lá, o cachorro está latindo cada vez, parece que está indo mais distante, os passarinhos estavam ali cantando, e daí a pouco parece que eles também estão se afastando, né? E a nós vamos nos tranquilizando, tranquilizando. Esse é o estado intermediário. E ele é o ponto no qual nós começamos a reconhecer. Então, por isso que o treinamento da meditação, ele precisa inicialmente ser sentado, né? Sentado por quê? Porque eu vou reconhecer perfeitamente se eu estou sentado, se eu entrei em meditação, eu estou dormindo.
né? Inicialmente, se eu estou sentado e eu durmo, né, o que acontece? Eu dou uma caída, né? Eu dou uma alterada aqui na posição que eu estou, né? Eu caio para um lado, caio para frente, para trás. Agora, se eu entrei na meditação, eu permaneço na mesma postura. Eu permaneço na mesma postura, extremamente relaxado, mas muda o meu estado de consciência. E aí, se eu reconheço esse estado intermediário, pronto. Nesse momento, eu guardo isso. Com o treinamento, a gente vai guardando cada vez mais tempo esse estado intermediário. Guardando mais tempo esse estado intermediário, aí é que é a grande chave. Eu posso, sim, entrar naquela meditação pura do silêncio, que ela é muito, muito importante. Por quê? Porque a meditação pura do silêncio, cair nela, nos regula, né? O que é o regula? Auxilia nos nossos processos a entender a nossa fisiologia, a desestressar, a retirar a carga do dia, a processar aquilo que a gente não conseguiu fazer, às vezes, nem durante o sono, né? Muitas vezes, ainda a gente volta com determinadas soluções quando existe ou ocorre o contato, né? O contato, seja com seres ou com o centro do nosso ser, né? Nosso eu superior. E aí vem a questão da linguagem da meditação. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas o ponto que eu acho mais importante é o ponto de que o estado intermediário, ele também e é preciso a gente reconhecer e entender e não ter assim nenhum tipo de reservas em dizer que ele também é um estado que a gente chama assim auto-hipnótico. O que é o estado auto-hipnótico? É um estado no qual realmente a gente abre a consciência de tal maneira que ali a gente pode mudar muitas coisas, tudo, até eu diria assim, né? Nosso estado de consciência, a forma como a gente crê nas coisas, aquilo que nos incomoda em nós mesmos, né? Que é conosco que a gente está trabalhando, né? Aquilo que nos incomoda em nós mesmos, ou seja, maus hábitos, vícios, né? Reações. Quando nós vemos reações, né? A gente pode fazer uma conversa. Tem uma conversa que eu acho interessantíssima, que é chamada assim, a conversa na bolha. O que é a conversa na bolha? Eu pego a mim mesmo e me projeto dentro de uma bolhazinha que é assim na minha frente. Essa bolhazinha aqui na minha frente, eu coloco aquilo que eu falei, aquilo que eu disse, a reação que eu tive, ou uma conversa com outra pessoa, e aí eu visualizo uma reação, uma interação e um resultado diferente daquele que eu tive na conversa original. E quando finaliza isso, eu visualizo aquela bolha explodindo ou indo lá para o sol se dissolver. E aí, naquele momento, eu tenho uma regulação e uma compreensão diferente daquilo que eu tinha feito originalmente. Ou seja, eu me regulei também e, ao mesmo tempo, eu desfaço determinados laços que eu tinha criado. Então, existem muitas coisas. Existe também uma coisa que eu chamo assim, que são as resoluções profundas, que as resoluções profundas é isso, é um desenvolvimento dessa conversa da bolha, mas ela é muito mais profunda, porque ela envolve todo um conhecimento, né? Eu escrevi até um livro que o pessoal foi falando assim, onde eu tiro mais material isso? Aí, ao longo de lives e vários encontros, né, foi dando origem a mais material. Aí, o ano retrasado foi 2020, sei lá, 2021. Terminei esse aqui, que é o das resoluções profundas. E aí tem todo um processo de entrada cada vez mais profundo de reconhecimento desses conflitos, né? Conflitos. Então, assim, tem isso, né? Tem o reconhecimento, então, na respiração, a contagem, a concentração nas partes do corpo, e essa concentração vai cansando, né? Como eu disse, com o treinamento e com o ritmo, a gente vai entendendo que não precisa chegar até o final do exercício, e a gente tem a opção. Muitas vezes a gente não tem opção, porque entra direto no estado que é chamado meditação pura. Meditação pura é o quarto passo, é o perder-se. Perder-se significa que eu desliguei por alguns momentos e eu volto diferente de como eu entrei. Tá? Então, são esses os quatro passos. A respiração, a concentração, o estado intermediário e o perder-se. Só que
o processo de autoconhecimento e avaliação de conduta e retirada de determinados hábitos nocivos, eles ocorrem nesse estado intermediário que a gente pode chamar reino intermediário, estado alterado de consciência, né, ou um estado auto-hipnótico, tá? É a mesma coisa, só muda o nome. E o quarto passo é o perder-se. Perder-se também é bom porque é a regulação maior. E a gente pode entender isso como uma cura profunda de todos os níveis do nosso ser. Depois, com o tempo, e eu acho que aí tem um desenvolvimento, né? A gente vai percebendo uma coisa interessante, que é a linguagem da meditação. Muitas vezes, nesse perder-se, o pessoal diz assim, não aconteceu nada comigo, fiquei só em silêncio. Então, aconteceu, né? Aconteceu. Entrou cheio de ruído. Começou cheio de ruído. Que ruído é esse? Ruído do pensamento, dos problemas, dos encontros, do estresse. Saiu em silêncio. Já é alguma coisa. Então, um primeiro grande efeito da meditação é esse silêncio. E ele precisa acontecer, né? A gente precisa acontecer. Eu lembro muito, assim, de pessoal, por exemplo, que empresários, assim, né, chegam, começam a fazer o procedimento e dizem assim, minha mente está muito cheia, né? Até tinha uns termos que usavam assim, um macaquinho louco, né? Macaco louco que tá pulando. Pensamentos totalmente fora de controle, que quando para, né? O que acontece quando a gente para, assim, normalmente? Fecha o olho e para. O que acontece? Pensamentos de um lado para o outro, emoções, sensações, né? Coisas para resolver. Então, no primeiro momento, se atingir o silêncio, é uma grande vitória. Num outro momento, começam a entrar nessa parte da meditação pura, né, do silêncio em si, né, da entrada no perder-se, começam a entrar determinadas vislumbres de algo mais profundo. Aí a gente tem o que a gente chama a linguagem da meditação. Alguns dizem assim, eu tenho certeza que teve uma conversa, mas eu não lembro de nada. O que aconteceu? Perdi tudo? Né? Não perdeu nada, né? Foi uma regulação interna profunda que aconteceu ali. Muitas vezes, sim, tenho contato com outros seres, reinos, pode ter contato ali, especialmente com o nosso eu superior, né, que nos manda determinadas mensagens. Que mensagens? Especialmente de força para a vida, força para a transformação. E que a gente pode levar também para esse grande autoconhecimento, né? Para esse grande autoconhecimento que é o processo de meditação em si. Então, existem muitas formas, mas a principal é esse da entrada do reconhecimento do estado intermediário e de onde ele pode nos levar. Então, um exercício da prática de meditação é essencial para o crescimento, é essencial para a nossa vida e depois para a entrada em outros reinos e estados. E uma coisa que é interessante também, que quem está iniciando, por que é importante essa regulação, né? Que, por exemplo, quem entrar em estados profundos de consciência, a gente precisa regular os nossos corpos, né? Precisa regular aquilo que a gente traz, né? Especialmente o nosso emocional e o nosso mental. Então, por exemplo, se eu estou com uma carga extremamente pesada de conflitos, de ideias conflitantes, é óbvio que aquilo que em um primeiro momento eu vou contatar está relativo àquilo que está me comprimindo. Então, na medida que eu vou resolvendo isso, que eu vou alinhando isso, que eu vou dissolvendo isso, com a própria prática da meditação, obviamente que eu vou entrando em camadas cada vez mais profundas de consciência. E aí as coisas se transformam. Né? Então, esse é o grande recado da meditação, é o grande recado, óbvio que inicial, né? Aqui eu estou falando só mesmo hoje sobre a prática da meditação em si, e nem entrei na questão da energia, porque ela é um outro estágio, né? Até a gente pode fazer um exercício agora, acho que eu posso fazer um exercício, né? Uma prática, uma condução da energia, da meditação aqui,
e também com sentir um fluxo de energia. Posso despertar para quem estiver assistindo agora e depois, né, para que possa aproveitar também isso que a gente está falando aqui de uma maneira prática. Tem uma coisinha só que, antes de fazer um exercício, que eu gosto muito, que como a gente vai sabendo, assim, em que nível eu estou entrando dentro da prática de meditação. Então, eu estou colocando aqui, muito resumidamente, a forma de entrar em meditação e a forma de entender os nossos processos mais internos. Mas eu gosto de uma coisa, a partir do momento que se consiga reconhecer esses estágios e entrar na meditação e também entender e acelerar um pouquinho, assim, que depois não precisa todo o procedimento para entrar, né? Pode entrar automaticamente a partir de 4, 5 respirações, né? Pode entrar naquele estado intermediário, não necessariamente no perder-se. Mas a gente pode fazer uma coisa que é extremamente útil no nosso processo evolutivo, que eu chamo a canalização do eu superior, que não é bem a canalização do eu superior em algumas vezes, que é o seguinte: a gente entra nesse estado intermediário, tá lá tranquilo, e escreve de uma maneira automática tudo que vier, né? Pode ser uma frase, uma palavra, e com o tempo, isso vai fazendo com que a gente consiga reconhecer qual parte do meu ser escreveu. Por exemplo, pode ser o meu físico, né, quando é uma sensação que eu estou ali só de escrever, pode ser o meu emocional, quando eu estou expressando algo que eu senti, que eu não assimilei direito, pode ser o meu mental, no sentido de que tem algo que está me perturbando e eu preciso resolver, ou pode ser em nível de alma, de mônada, de eu, de essência, né? Tudo isso a gente pode identificar também de uma maneira mais ativa aí, né? Então, entrando no estado intermediário, a nota é uma prática muito profunda que a gente vai reconhecendo, e vai reconhecendo várias coisas. A gente vai reconhecendo até o nível por exemplo, assim, tu abre, a partir desse momento que tu reconhece em ti esses níveis, tu reconhece também um autor, em qual nível aquele autor estava escrevendo, né? Se foi do mental, se foi do emocional, né? Com o desenvolvimento a gente consegue fazer isso, porque vai interagindo com níveis, com camadas, com formas de percepção, justamente de manifestação, né? De como as pessoas expressam suas ideias. Por tudo por conta de reconhecer quem a gente é e onde a gente está. Então, eu acho que agora aqui eu gostaria muito de conduzir esse exercício, que inclusive eu chamo o exercício básico para meditação. E tem um motivo de ser para e não de meditação, né? Porque é para meditação no sentido de que pode ser que vocês entrem na meditação, né? Então, é uma forma, é uma maneira de que seja possível entrar no estado meditativo. Não quer dizer que agora, imediatamente, todos vão entrar, mas é muito comum que todos consigam a partir da condução desse exercício. Alguns, inclusive, falam para mim, quando não estão acostumados ainda com esse tipo de condução, né, que é mesmo uma condução de todos os passos, eu não paro de falar, ficam, às vezes, tem uns que ficam meio, não paro de falar. A questão é que é uma forma de, numa condução, eu ensinar, mostrar como se faz sozinho. Quando estiver fazendo sozinho, tu vai expressar, vai mentalizar todos esses passos que eu estou fazendo. Inclusive, antes eu não gostava, né? Até quando eu escrevi o livro aqui, que é o Práticas para Meditação Livre, eu colocava assim que não gravem, porque era uma forma de cada um entrar sozinho nesse ritmo, né? De entender quantas vezes, concentrando em cada parte do corpo, consegue fazer o relaxamento e o desbloqueio, né? Em cada parte do corpo. É um treinamento, né? Óbvio que fazer uma vez, muitos já podem ter já tido várias experiências com meditação, já podem ter entrado em estado profundo de meditação, de estados alterados, de contato, mas a forma de entendimento disso, né, aliando, aliás, o desbloqueio profundo, nesse sentido de desamarrar, né, de desamarrar com coisas guardadas e também entrada em outros estados de consciência, é uma chave importante para a gente entender quem a gente de fato é e onde a gente está entrando de fato, né? Tá? Então, eu gostaria
realizar esse exercício aqui, né? Eu acho que seria interessante, uns 20 minutinhos aqui a gente consegue fazer. Maravilha, vamos lá. Está muito legal. Tá bom? Vou me preparar aqui também. Tá, tá ótimo. Então, uma coisa que é também que eu queria dizer assim, né, que não importa como estejam sentados, sabe? Inclusive, na forma como eu ensino de energia, tanto a energia como a meditação, não importa a postura, né? Que a gente sabe assim, ó, por exemplo, quando eu falei no início, e depende do método e aonde e qual escola estava vinculada o tipo de meditação, aí sim se exigia, por exemplo, assim, uma determinada postura, né? Por que determinada postura? Por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja as pernas, né? Pernas cruzadas de determinada maneira precisavam estar posicionadas sobre pontos específicos para quê? Para desbloquear aquela energia ali e se alcançar um estado de consciência distinto. Porém, com essa renovação toda da espiritualidade que eu venho falando já aí há mais de 20, né, quase 25 anos agora, isso não importa, porque o desbloqueio ocorre de uma maneira praticamente imediata a partir do momento de iniciação. E aqui, nessa prática de meditação, também não importa. A única coisa que importa é que a gente esteja absolutamente tranquilos e relaxados e que não pressionemos algum ponto que a gente saiba que pode causar uma dormência, né? Ou então, por exemplo, assim, eu estou com uma dor em alguma parte do corpo, né? Não vamos pressionar essa parte, porque o que precisa para a gente alcançar esse estado intermediário? Preciso ficar imóvel, tá? Imóvel e respirando. Por que imóvel? Porque parte do treinamento de relaxar as partes do corpo envolve justamente essa concentração profunda com relaxamento. Quando a gente entende isso, né, aí vem a parte da disciplina, quando a gente entende isso e se faz esse relaxamento nas partes do corpo devidamente, aí a gente consegue sair do estado de consciência corporal normal para aquele estado de consciência expandido, né? E aí, gradativamente, isso vai nos trazendo aquele estado de um senso de propriocepção distinta que eu falei. Que às vezes a gente pode se sentir gigante ou bem pequeno, né? Então é isso que a gente quer estimular aqui. Então, vamos sentar de uma maneira confortável, como vocês quiserem. Deixem as mãos, pode ficar pertinho dos joelhos, assim, sobre as coxas, ou sobre o abdômen também, tanto faz, porque no finalzinho também vou estimular um pouquinho de energia aqui para nós. E fechamos os olhos. Sabe que uma forma bem simples de nós alinharmos a nossa coluna é sentar bem sobre as nádegas, né? Bem na bunda mesmo, assim. Senta bem na bunda aí, né? Que alguns ficam assim, acho que relaxar é se atirar assim na cadeira, né? Não. Aí não vai conseguir meditar também, porque é muito mais fácil de cair para o lado ou dormir ou se sentir mal, né? Vai ficar todo dolorido depois que volta. Então, sentamos relaxadamente, né? Uma postura confortável, também para alinhar os ombros, né? Alguns ficam assim, eu tô tão relaxado, né? Mas tá assim. Então, a gente ergue e relaxa, né? Ergue, relaxa. Ergue, solta 3 vezes, já foi para a postura que precisa. Sentamos sobre as nádegas, coluna ereta, ombros relaxados, fechamos os olhos e vamos iniciar aqui uma respiraçãozinha um pouquinho mais profunda, bem tranquilo. Essa respiração inicial é só para voltarmos para o nosso centro, né? Vamos voltando para dentro de nós aqui. Os pensamentos, agora esses pensamentos vêm, né? Nós deixamos que eles venham sem nos preocuparmos. Sabe qual é a ideia? Lembra quando tem aquele dia, assim, um dia de tempestade, que vem aquelas nuvens, assim, né? Um monte de nuvens. A gente visualiza esses pensamentos como se fossem essas nuvens carregadas passando, assim, né? Passando, passando, olha lá. Vai pensamento junto. Vai passando, nenhum fica.
respirando e os pensamentos passando. Nesse momento é só isso. E sentindo o corpo, né? Então ainda é momento de ajustar a postura. Se tiver alguma parte do corpo ainda desconfortável, ajusta. Se estiver sentado e os pés puderem estar encostados no chão, solas bem no chão. Se não, podem estar cruzados também sobre a cadeira, não importa, mas confortável. E nesse momento, agora sim, nós vamos iniciar uma contagem lenta, muito tranquila. Essa contagem não é aqui um momento de estimular a profundidade, nem aumentar a capacidade pulmonar. É só uma respiração tranquila e lenta. Essa respiração e essa contagem bem lenta. Então, se nós inspiramos contando até 4 ou 5, nós expiramos também contando até 4 ou 5. Assim, então, se eu inspiro 1, 2, 3, 4, eu expiro 1, 2, 3, 4. Cada um no seu ritmo. Se for até 3, tudo bem. Se for até 6, também. Cada um na sua contagem. Mas agora é equilibrar a entrada e a saída do ar dos pulmões de uma maneira muito tranquila, suave. E sempre respeitando essa capacidade pulmonar de cada um. É só isso nesse momento. Equilibrar a entrada e a saída do ar. Percebendo esse equilíbrio, alguns no início podem se sentir um pouquinho desconfortáveis. Diminua um número se sentir desconforto, porque às vezes para uns que ficam assim um pouco ansiosos, parece que não vão conseguir, mas logo a gente normaliza isso aí também e se acostuma e vê que o ar sempre dá certo. Então, inspira, expira. E agora, nesse momento, nós vamos direcionar toda essa respiração, essa concentração lá para os pés. Vamos mesmo respirar nos pés. E vamos sentir os pés harmonizando, relaxando, desbloqueando. De uma maneira muito tranquila, muito suave, lá nos pés. Sentimos os pés relaxando. E sempre essa contagem lenta, que equilibra a entrada e a saída do ar dos pulmões. E já vamos subindo um pouquinho, subindo para os tornozelos, da mesma maneira. Sentimos os tornozelos harmonizando, relaxando, desbloqueando, respiração profunda, contagem lenta. E já vamos subindo agora para as pernas, nessa área de tornozelos até joelhos, as pernas. Sentimos bem as panturrilhas, as canelas, de uma maneira muito suave, sentindo as pernas harmonizando, relaxando, desbloqueando. Contagem lenta, sempre equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Já vamos subindo agora para joelhos, vamos sentindo uma área bem maior, joelhos, subindo para as coxas, a região da pelvis, que envolve toda a parte genital, urinária, até os quadris. Toda essa região, joelhos, coxas, pelvis, até os quadris, recebendo essa nossa respiração, essa nossa concentração, contagem lenta, equilibrando a entrada e a saída do ar dos pulmões. Podemos sentir toda a parte inferior do corpo, desde os pés, subindo pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, pelvis, até os quadris. Com a nossa respiração,
suave, serena. Subimos mais um pouquinho agora para o abdômen e também os órgãos internos da região do abdômen, recebendo essa nossa respiração, a nossa concentração no abdômen. Respiração profunda, contagem lenta. No abdômen. Respiramos e nos concentramos agora na região do tórax, essa área que também chamamos cardíaco, e também nos órgãos internos dessa região do tórax. Vamos sentindo bem o tórax harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiração profunda, contagem lenta. Do tórax. Respiramos e nos concentramos agora nas costas, desde a base da coluna, passando pelo meio das costas até o pescoço. Todas as costas, recebendo a nossa respiração, a nossa concentração, e podemos sentir por onde essa nossa concentração passa nas costas, como uma verdadeira massagem com a respiração, relaxando profundamente, desde a base da coluna até o pescoço. Respiramos e nos concentramos agora nas mãos, as duas mãos, desde as pontas dos dedos até os punhos. Da mesma maneira, a respiração profunda, suave, muito serena, sentindo as mãos, harmonizando, relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora nos antebraços, desde os punhos até os cotovelos. Sentimos bem os antebraços harmonizando, relaxando. Respiração profunda e suave. Respiramos e nos concentramos agora nos braços e ombros. Também sentimos braços e ombros harmonizando, relaxando, desbloqueando toda a nossa respiração, a nossa concentração, braços e ombros. Respiramos e nos concentramos agora no pescoço, tanto na parte da frente, que envolve garganta, as cordas vocais, como ali atrás, na região da cervical, do pescoço. Sentimos bem toda a região do pescoço, também relaxando, desbloqueando. Respiramos e nos concentramos agora relaxando a mandíbula. Deixamos ela bem solta. Essa região muito importante, guarda aí muita informação de coisas que guardamos, que não conseguimos expressar. Sentimos a mandíbula relaxando, desbloqueando, harmonizando. Respiramos e nos concentramos agora relaxando os músculos da boca, os lábios, a parte interna da boca, a língua. A língua pode estar solta ou tocando levemente o palato. A respiração sempre profunda, bem suave, bem serena, bem serena.
Respiramos e nos concentramos agora relaxando o nariz, os músculos da face, orelhas, ouvidos. Respiramos e nos concentramos relaxando os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, desfazendo marcas de expressão, testa e o couro cabeludo. Sempre a respiração profunda e ainda mantendo essa contagem lenta. Podemos sentir agora todo o nosso corpo em harmonia, vibrando como um só órgão, cheio de vitalidade. Nós podemos sentir isso desde os pés, subindo pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, pelvis, abdômen, tórax, subindo pelas costas, mãos, braços, ombros, pescoço, rosto, até o alto da cabeça. Então, nesse momento, nós vamos visualizar um pouquinho acima da nossa cabeça uma pequena esfera de luz branca ou dourada. Essa pequena esfera de luz, nós visualizamos e percebemos que ela pulsa com a nossa respiração. Quando inspiramos, ela concentra, e quando expiramos, ela dilata, aumentando seu tamanho. Até que agora, vamos perceber que essa esfera de luz envolve toda a nossa cabeça, trazendo-nos uma sensação profunda de conforto, de alegria, de vitalidade. E como continuamos com essa respiração profunda, bem suave, vamos percebendo, sentindo, visualizando que essa esfera de luz aumenta ainda mais. E agora ela consegue envolver todo o nosso corpo, aumentando muito essas sensações de conforto, de alegria, de vitalidade, de acuidade mental. E isso para nós é como uma verdadeira chuva de luz, uma chuva de luz dourada que vem desde o alto da nossa cabeça e vai descendo, descendo pelo nosso rosto, pelo pescoço, vai descendo pelos ombros, braços, mãos, uma chuva de luz dourada descendo pelo tórax, pelas costas, pelo abdômen, pelas pernas, até os pés. E assim, com essa respiração profunda e com essa visualização dessa chuva de luz, nós vamos permanecer alguns minutos até que nos percamos em nossa consciência.
Permanecendo assim, eu vou pedir que encostem as mãos no abdômen ou próximos aos joelhos, com as palmas para baixo. Vamos aumentar essas sensações aqui, visualizando mais uma vez lá do alto da nossa cabeça essa energia, agora sim, uma energia profunda, dourada, que vai descendo bem pelo centro do nosso ser, chegando ao nosso coração, do coração espalhando pelas mãos, chegando até onde as mãos estão encostadas e vamos perceber um aquecimento. Vamos deixar que esse fluxo todo circule de uma maneira intensa por todo o nosso corpo. Vamos visualizar como uma energia que espalha, como uma vacina de luz que vai para aquele ponto, para aquela parte, para aquela necessidade que tenhamos, no sentido de que o melhor em todos os níveis do nosso ser se manifeste, que possamos ter clareza em nossos passos, permanecer assim mais um pouquinho. Lentamente, agora, vamos retornando para isso, ainda com os olhos fechados, bem tranquilos, movendo os nossos pés, as mãos. Vamos lentamente retornando ao nosso ambiente, à nossa consciência habitual. Quando formos abrir os nossos olhos, queremos sempre transmitir ao nosso ambiente e às pessoas do nosso convívio todas essas coisas boas que contatamos desde o centro do nosso ser. E assim, vou encerrando aqui esse momento, esperando que vocês fiquem muito bem e aproveitem muito essa prática. Obrigado, Delci. Estou aqui num estado Bom, né? muito bom e quero te agradecer por essa oportunidade de aprender tanto e de acessar esses níveis conscienciais. Eu que Muito agradeço pelo obrigado. convite, como sempre. O carinho, o convite, parceria. Muito obrigado. A gente que agradece mesmo. O pessoal está mandando boa noite e agradecendo. Obrigado pela presença dos que E estão aqui assim, e os do futuro. isto. E assim encerramos mais um Cine Luz. Queremos agradecer a presença de todos vocês.
Nem vamos falar muito para que vocês fiquem aproveitando essa energia. Isso. Um grande abraço, pessoal, e até mais.